Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Já tá tudo engatilhado lá em Brasília, tá? Tudo engatilhado para detonar com o governo, pegar o Brasil, esmagar assim, amassar e jogar no lixo, tá? Só que eu e você podemos agir contra isso, tá? Vou explicar o que tá engatilhado e vou explicar para você como você pode agir, tá certo? Bolsonaro ele tá sob uma enorme pressão. De um lado do Centrão e do outro lado do próprio presidente da Câmara, que é o Rodrigo Maia, tá certo? Por quê? A MP 870, que a gente tem falado muito sobre isso, ela vence no dia 3 de junho. A MP 870, ela reorganizou a esplanada dos ministérios e toda a estrutura de governo de Bolsonaro, tá? A forma do governo dele. Só que aí qual que é o problema? Se essa MP caducar no dia 3 de junho, Bolsonaro perde toda a estrutura de governo dele, ele vai ter que governar com a estrutura de governo de Michel Temer. Ele teria mais 7 ministérios, ou seja, 29 ministérios, em vez dos 22 que ele tem hoje. Até o Major Vitor Hugo, que é o líder do governo na Câmara, ele fez uma brincadeira dizendo que não tem problema, é só Bolsonaro nomear mais 7 ministros. Tem um enorme problema aí e eu vou mostrar para vocês qual é esse problema. E esse problema pode atrapalhar muito o governo Bolsonaro, colocar o governo num momento crítico, numa situação de uma assim sem saída, uma encruzilhada total, tá certo? Mas vamos voltar aqui, tá? A gente tem falado muito de MP 870, mas tem um novo aspecto disso que eu quero mostrar para vocês. E tem um aspecto disso que é urgente, precisa da nossa mobilização, tá? O que aconteceu? Essa medida provisória 870, que é da reforma ministerial, que Bolsonaro emitiu lá no início do seu governo para reestruturar o ministério, ela passou pela comissão especial. Nessa comissão especial, os deputados que estavam ali na oposição contra o governo, apresentaram 540 alterações nesse projeto. Algumas, a maioria esmagadora foi rejeitada, mas algumas foram aprovadas e passaram e fez o governo ter uma grave derrota, tá? Isso tudo aqui é flashback do que a gente vai falar hoje para você entender o que está em jogo. O que aconteceu nessas alterações que eles fizeram na MP 870, que é da reforma ministerial. O Moro ficou sem o COAF foi para o Paulo Guedes, a Damares ficou sem o FUNAI, os auditores da Receita Federal perderam o poder de denunciar ao Ministério Público crimes comuns, eles teriam que pedir uma autorização judicial, isso é uma coisa completamente maluca. E houve também ali a extinção do Ministério de Desenvolvimento Regional para que ele fosse dividido em 2 ministérios, né? Voltando ao original, que era o Ministério das Cidades e o Ministério da Integração Nacional. Bolsonaro, com a promessa de campanha de reduzir os ministérios em Brasília, o que ele fez? Ele pegou esses 2 ministérios, Ministérios das Cidades e da Integração Nacional, e reuniu esses 2 ministérios num único, que era o Ministério do Desenvolvimento Regional, mas isso foi desfeito, tá? E aí, é claro que rola aquele boato lá em Brasília que seria um ministério para o Rodrigo Maia, um outro ministério para o Davi Alcolumbre, para que o Bolsonaro combinasse, né? Ó, tô dando um ministério aqui para você escolher quem vai ser o ministro, um outro ministério para você aqui no Senado, para que vocês me ajudem a votar, pautar e votar a reforma da Previdência, né? A gente não sabe, isso é boato que rola lá, né? Então, pessoal, o que acontece? Essa MP, ela já passou pela comissão especial e agora ela precisa ser aprovada pelo plenário da Câmara, pelo plenário do Senado e depois voltar para Jair Bolsonaro assinar. Então, é muita coisa para acontecer até o dia 3 de novembro. Se não acontecer, Bolsonaro vai se ver numa situação horrível de ter que ter vários ministérios extintos e voltar a ter 7 ministérios e ter que nomear a pessoa para esses ministérios. É lógico que pode ser que o interesse ali dos deputados em Brasília seja que Bolsonaro seja obrigado a ter mais 7 ministérios para que eles possam barganhar alguns novos cargos ali, tá? O problema então, pessoal, é que esse longo trâmite, se ele não terminar o dia 3 de junho, Bolsonaro vai se ver numa situação dessa, tá? Agora, pessoal, tem várias questões aí, tá? Essa MP, ela está prestes a ser votada no plenário da Câmara. Só que tem uma situação que está gerando um grande debate ali. Qual é a situação? Existem algumas modalidades diferentes de votar isso. E você pode votar por questão. Quando tem a questão, o que acontece? É voto nominal.
E o voto nominal para nós é excelente, tá? Porque com voto nominal a população está vendo quem está votando a favor do Brasil e quem está votando para o Brasil e para o buraco. Ou seja, os deputados ficam constrangidos com a pressão da opinião pública, se sentem impelidos a não fazer besteira. E aí o que ia acontecer? Rodrigo Maia e todos os deputados do Centrão já sabem que se a MP 870 for votada, parece que vai ser na semana que vem só, se for votada no plenário da Câmara com voto nominal, essas alterações todas que foram feitas vão cair por terra, ou seja, o COAF vai voltar a ficar com o Moro, a FUNAI vai voltar a ficar com a Damares e os auditores fiscais terão autorização para denunciar os crimes comuns. E eles não querem isso que aconteça, porque eles querem realmente enfraquecer, não só enfraquecer o ministro Sérgio Moro, tirando dele o COAF, tirando dele o poder de prender muitas pessoas, inclusive alguns dos próprios deputados lá, mas o que os deputados querem também? Se a FUNAI sai da Damares, ela cai onde? No Ministério da Justiça, ela vai para o Sérgio Moro. E sabe o que acontece? Existe já uma estratégia aí, porque todo problema que acontecesse com índios seriam colocados na conta do Sérgio Moro. Isso poderia fazer com que a imagem dele continuasse sendo manchada, como é um plano que eles estão tentando fazer aí há tanto tempo, tá? Então tem um detalhe importante aí nessa questão. Agora, o que acontece? Eles estão tentando impedir que seja esse voto nominal, porque eles sabem que se for voto nominal, os deputados vão ficar constrangidos da população ver quem está votando a favor do Brasil e quem não está, e aí é por isso que o Rodrigo Maia e o Centrão estão querendo que a votação seja feita por acordo só de líderes, ou seja, uma votação que não é pública, não é voto nominal, é por acordo de líderes. Dessa forma, o quê? Essa medida provisória de Bolsonaro, ela ia permanecer com as alterações que eles fizeram, colocando pressão sobre Bolsonaro, enfraquecendo o ministro Sérgio Moro, enfraquecendo também o COAF, enfraquecendo os auditores fiscais e tirando do governo esse poder de investigar crimes, que é uma das plataformas de força desse governo, tá? Então, pessoal, já está sendo falado em Brasília de condicionar a votação da MP a não ter destaque, ou seja, não ser voto nominal. O que significa isso? Eles estão fazendo uma pressão dizendo o seguinte: nós só vamos votar essa medida provisória de Bolsonaro se a gente combinar antes que não vai ser um voto nominal. O que significa isso? Se não combinar que não vai ter voto nominal, o Rodrigo Maia não coloca o tema para ser votado em pauta. E aí o que acontece? Lá, toda essa reforma de Bolsonaro caduca, Bolsonaro vai ter mais 7 ministérios. E sabe o que acontece? Agora o grande detalhe desse vídeo, tá? Para você entender a maquinação, o gatilho. Por que eu estou falando de gatilho nesse vídeo? Se Bolsonaro voltar a ter 7 ministérios, ele vai ter muito mais gasto no seu governo. E se ele tiver mais 7 ministérios com um monte de funcionário, um monte de gente trabalhando com toda aquela parafernália, sabe o que vai acontecer, queridos? Vai acontecer que Bolsonaro não vai ter dinheiro para arcar com as despesas do governo, tá? Porque nós já sabemos que existe o PLN 4 de 2019, que está na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, que é a CMO. Esse projeto já está pedindo uma liberação de verba adicional de 250 bilhões, ou seja, Bolsonaro já está precisando com urgência de 250 bilhões. Se ele tiver que criar mais 7 ministérios, é muito mais dinheiro que ele vai precisar para não descumprir a regra de ouro e gastar mais dinheiro do que ele está autorizado a gastar. Sabe o que acontece? Se eles conseguirem bloquear a votação dessa medida provisória 870 e Bolsonaro voltar a ter os 7 ministérios a mais, os 29 ministérios que Michel Temer tinha, sabe o que vai acontecer? É muito provável que o Bolsonaro não teria como arcar com o orçamento. E o que acontece se ele não tiver como arcar com o orçamento e, ao mesmo tempo, o Congresso não o autorizar a ter um orçamento adicional por meio de emissão de títulos da dívida pública? Você sabe o que acontece dentro desse gatilho aí? Bolsonaro ele não cumpre com o orçamento e ele cai na responsabilidade fiscal. Ele descumpre a responsabilidade fiscal e ele teria que fazer o quê? Pedaladas fiscais. Ele teria que gastar dinheiro que está fora do seu orçamento. Sabe o que acontece? É um crime de responsabilidade e isso foi exatamente o que levou Dilma ao impeachment. Ou seja, a coisa está engatilhada de uma determinada forma que
Bolsonaro precisa lutar muito para essa medida provisória ser aprovada, com o COAF, com o Moro, com a Receita tendo poder de investigação, com a FUNAI e com a Damares, porque se ele voltar a ter os 7 ministérios, ele vai ter muito mais dificuldade de cumprir com o orçamento. E se ele descumprir com o orçamento, ele comete um crime de responsabilidade e ele vai ter que gastar dinheiro que ele não tinha e ele pode ter uma situação que justifique um pedido de impeachment. E sabe quem aceita o pedido de impeachment? Você sabe. Naquela época da Dilma era quem? O Eduardo Cunha. Qual era o cargo que o Eduardo Cunha tinha? Presidente da Câmara. Quem aceita ou não os pedidos de impeachment são os presidentes da Câmara. E se Bolsonaro chegar numa situação dessa de ter uma justificativa para o impeachment e isso cair nas mãos de Rodrigo Maia, será que o Rodrigo Maia vai rejeitar os pedidos de impeachment? Rodrigo Maia, no início do ano, no início do governo Bolsonaro, ele disse que não aceitaria nenhum pedido de impeachment. Será que ele continua com essa mesma opinião hoje? Vocês estão entendendo que o que está sendo bolado aqui, engatilhado, não é só enfraquecer Sérgio Moro e atrapalhar o governo Bolsonaro e obrigar Bolsonaro a negociar a troca de favores e venda de cargos? Você está percebendo que o que está sendo engatilhado aqui é o impeachment de Bolsonaro? Tá certo, pessoal? É isso que é o gatilho que eu trouxe hoje para vocês. O que você precisa fazer e eu? Nós precisamos cobrar do Congresso Nacional voto nominal. Voto nominal para a MP 870 no plenário da Câmara. O MP 870 com voto nominal. Essa é a solução para Bolsonaro não cair em crime de responsabilidade, não descumprir o orçamento, não dar pedalada e não se ver numa situação de risco de impeachment, tá? Chegamos a esse nível, mas você, espalhando esse vídeo, espalhando essa notícia nas redes sociais, pode ajudar o Brasil a entrar no eixo, tá bom, pessoal? Deixo um forte abraço a vocês, se inscreva no canal, examine todas as coisas, retenha o que é bom, clica no like, clica no sininho das notificações, se torne membro do canal, que quando você se torna membro, você tem acesso a mais conteúdo exclusivo e outros comentários que eu faço desse tema de hoje, só para membros do canal, só R$ 7,99 por mês, tá bom, pessoal? Eu estou fazendo a minha parte, eu dei o conteúdo para vocês, agora o que você tem que fazer? Espalhe esse conteúdo, tá bom, pessoal? Vamos lutar aí para aprovar a MP 870 da forma como o Bolsonaro redigiu e sem qualquer problema adicional de gastos adicionais com mais 7 ministérios, que seria catastrófico para o governo hoje. Tá bom, pessoal? Forte abraço, a gente se vê amanhã com mais um vídeo. Na verdade, não amanhã, às 5h30, querendo Deus, a gente tem uma live aí, que é a minha live diária com vocês, de perguntas e respostas, tá? Então a gente se vê às 5h30 hoje, mais tarde, e amanhã às 8 da manhã com mais um vídeo exclusivo, tá bom? Obrigado pelo apoio, forte abraço, galera, valeu!